entrar num ciclo novo, e eu estou composando também. A ideia aqui é fazer uma introdução à escrita musical, só que hoje eu vou pegar os aspectos melódicos também, tá? Que eu não fiz até agora, vou começar no começo, os aspectos melódicos. A primeira coisa a se falar aqui na escrita musical é sobre o pentagrama. A gente não chegou ainda a escrever nada do pentagrama, porque eu coloquei mais duas linhas, elas não estão tão retinhas, né? É só para a gente ter uma noção. O que vai determinar o pentagrama, que nota o que? O pentagrama vai ser a clave. Tá? A clave é uma palavra que vai significar chave. É assim. Por exemplo, se eu tenho a clave de sol, eu vou fazendo aqui, tá? As claves, aí eu vou explicar um pouquinho mais. A clave de sol, ela vai me indicar onde fica a nota sol no pentagrama. O pentagrama, a gente vai usar as notas, né? Como os círculos nos espaços, já viram pelo menos alguma referência, né? Elas vão entrar no espaço ou nas linhas, né? Aqui no caso da clave de sol, ela está me indicando que a segunda linha é a nota sol, tá? Essa nota sol, ela vai ser representada aqui como antes do sistema do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Isso é uma coisa que eu tenho que explicar, né? Até antes de começar aqui. Antes do sistema do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e até hoje se usa, nomear cada nota como uma letra, né? Essa história do Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si é mais usada em países latinos. Se a gente pega, sei lá, na Inglaterra, até nos Estados Unidos, ali na Alemanha, eles usam mais o sistema de letras para se referir à nota do que a nota como a gente conhece o Dó, Ré, Mi, Fá. O Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si são essas notas de maneira cantável. Em vez de falar F, né, em inglês, eu falo Fá, porque a sílaba é cantável. Entendeu? C, né, Si, eu falo Dó. Né? Então, basicamente é assim: primeira coisa, isso aqui já destrona aquela história do Dó ser a nota que começa, né? Porque quando eu falo Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, o Dó tem a conotação que é sempre a nota que é a primeira nota de qualquer coisa, da escala, do acorde, qualquer coisa, o Dó é uma nota principal, né? Mas isso é uma convenção de alguns instrumentos como o teclado, né? Na verdade, se a gente for considerar a nota, durante muito tempo considerando a primeira, é a nota Lá. E a nota Lá é porque era uma nota, a nota Lá era uma nota que todo mundo conseguia cantar junto, né? Por exemplo, se você vai pegar um coral... Mas com as orquestras, eles afinam a Lá? Provavelmente, isso, eu não sei dizer se isso é determinante, porque eu vou explicar, mas
Provavelmente sim, mas eu digo assim, quando tinha um coral, com várias vozes, né, no começo eu tinha padre cantando, não tinha muita voz feminina nos corais. Né? Isso aqui é um sistema que começou na igreja, né, essa coisa de notação musical com o cantor gregoriano. Mas mesmo vozes masculinas, você tem vozes diferentes. Tem um cara que tem a voz mais grave, mais aguda e os intermediários. Eles notaram que o Fá, o Lá, era um modo que todos conseguiam cantar com algum desembaraço. Estava fácil, todo mundo cantava o Lá. Então eles consideravam o Lá como uma nota principal e uma nota central. Né? Inclusive no pentagrama aqui. E aí a partir do Lá você tinha algumas notas para baixo, para cima no canto gregoriano. Né? E aí eles consideraram o Lá como uma nota A, uma nota principal. Bom, o Sol aqui, que letra que é? Vai ser o G, né? Tá? Isso daqui é uma letra G. Tá? Eu estou indicando aqui que a clave, a segunda linha vai ser a nota Sol, e eu indico isso com a letra G. Eu tenho a outra clave, que é a clave de Fá, que é uma clave mais grave. Eu posso ser, né? Professor, é claro que o Fá vai ser a letra F. A clave, tá? Tudo isso explicando são as claves. A clave de Fá vai ser assim. Sabe o que é isso daqui? Hein? Não, é o F. Só que é o F, né? Porque. Isso aqui não precisa copiar esse logo aqui do lado, tá? Só para explicar. Imagina que o F fosse isso aqui, né? E com o tempo foi se estilizando esse F, a ponto que virou isso aqui. Então me perguntem por que aconteceu isso. Assim como o G do Sol, né? Era uma coisa assim, foi ficando assim, foi chegando a isso daqui. Né? É uma questão de. Foi melhorando, né? Não sei porque não sei se melhora. Porque aqui você não tem, quando você tem esse símbolo aqui, você não tem nenhuma dica de um F. Né? Então isso no livro, né? Que isso foi se estilizando. Aqui não é um F, né? Faz os pontinhos, né? Mas é um jeito de marcar. E aí, é claro, no caso do Fá, eles estão marcando que essa nota aqui, ó, é a nota Fá. Tá? No caso do Sol, é a segunda linha de baixo para cima. No caso do Fá, a segunda linha de cima para baixo. Ok? Mais uma clave aqui. E tem também a clave de Dó. A clave de Dó, eles também estilizaram bastante, né? O Dó é uma letra C. Então eles queriam indicar que essa nota aqui, olha só, essa nota aqui do meio seria a nota Dó, no caso a clave de Dó, né? Seria isso daqui, ó. A princípio. Mas aí com o tempo virou isso aqui. Vocês estão tentando desenhar essa clave aqui? Deixa eu ver se eu consigo entender. Assim, parece um B, né? Mas é porque é como se fosse um nó. Você. O fim que foi virando isso aqui, né? Você entendeu? Um C. Foi simbolizando virou isso daqui. Então vamos lá. Primeira coisa, quando a gente vir então um pentagrama, né? A parte que tem as notas, é ver qual
logo as claves estão no começo da partitura. Tá? É claro que numa partitura rítmica, né, que nem um console, você não vai indicar clave nenhuma, porque aí no caso não vai interessar a altura da nota, o nome das notas. Vai interessar só a nota enquanto ritmo, né, enquanto duração, não enquanto altura. Tá? Ó, o que acontece? Então, como eu estava falando no começo, eu vou ter notas nos espaços e nas linhas. Tá? Se eu considerar aqui o Sol, eu vou considerar só as notas naturais, entre aspas. Né? Então, por exemplo, o que vem antes do Sol? Fá. Do Ré, Fá, Sol. O Fá está aqui, Dó. O Sol na linha, Fá no espaço. Antes do Fá, Mi. Do Ré, Mi, Fá. Né? Antes do Mi, Ré. Agora aqui, ó, eu não tenho nenhuma outra linha para colocar o Dó. Então o que eu faço? Faço uma linha sobre essa linha de a nota. Esse aqui é o Dó. Tá? Antes do Dó, eu tenho uma linha sobre esse aqui sendo o Si. Antes do Si, duas linhas sobre essa linha para colocar o Lá. E assim por diante. A mesma coisa aqui, né? Ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, aí o Dó de novo, Ré, Mi, aqui é o Fá. Se eu for colocar o Sol, ele vai entrar aqui, ó. O Lá, eu vou ter como uma linha sobressalente. E assim por diante, ó. Vou pondo outras linhas, conforme eu vou precisando de outras notas. Tá? Certo. Ok? Até aí não tem nenhum segredo, né? Agora eu vou dar o pulo do gato. Começa já a primeira dica para a gente começar a entender melhor as partituras. O primeiro pulo do gato é o seguinte. Marcar nas partituras as notas. Como? É marcar o nome das notas das partituras. Entendi, como assim? O lugar. Colocar o nome da nota na partitura. Dó, Ré, Mi. Então, aí que tá. Mas aí que tá. Isso vai depender do uso que você vai fazer da partitura. Né? Por exemplo, se você vai tocar no instrumento e você sabe onde estão as notas do instrumento, por exemplo, eu sei que o Dó está aqui, o Ré está aqui no violão, né? Talvez se eu colocar lá a corda e a casa na partitura, é mais interessante do que eu colocar o nome da nota. Então, por exemplo, tem um exemplo específico do violão. No caso do teclado, aí sim, eu poderia colocar o nome da nota que me ajudaria, né? Mas se eu não sei, por exemplo, o nome das notas do teclado, Dó, Ré, escrevo, né? Você fez isso ou não? Não, eu escrevia na partitura. Na partitura. Agora, por exemplo, uma partitura vocal, já não adianta você pôr o nome da nota, porque de repente você vai cantar uma sílaba que não é o nome da nota. Por exemplo, se eu vou cantar essa nota aqui, isso aqui é a nota Dó, né? Não adianta eu cantar Dó, porque de repente numa partitura vocal é o começo de uma frase cantada, uma letra da música, né? Eu vou cantar, sei lá, né? Vou cantar pense em mim, né? Uma coisa assim. E aqui eu não vou cantar isso como Dó, mas como uma frase. Então não faz sentido eu marcar. Verdade. Agora olha só, o pulo do gato é o seguinte. O pulo do gato é saber o nome das notas das linhas, ou tocar as notas das linhas e tocar as notas no espaço. Tá? Para que a gente não tenha que ficar contando nota por nota na partitura. Então, a dica é isso daqui, ó.
pulo do gato e por isso aqui, ó. É saber o nome das notas nas linhas e nos espaços. Porque aí se o cara fala nota Mi, você sabe que vai estar na primeira linha ou no terceiro, no quarto espaço. Entendeu? E vice-versa. Se você ler a nota Mi, você já associa com a primeira linha ou com a quarta. O Dó, que é a primeira linha expressamente, ou com o terceiro espaço em cima, né? Assim por diante. Então assim, o que eu aprendi quando eu estava lendo em partitura, que eu tive que pegar, assim, para facilitar essa leitura na clave de Fá, na clave de Sol, tá? Clave de Sol. É pegar pulando as linhas e pulando os espaços. É muito simples, é porque assim, você pega assim, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. É sempre pulando uma nota. Depois o Mi, vem o Fá, não vem. Depois o Fá vem o Sol. O Lá não vai, aí o Si, o Dó não vai, aí o Ré. O Mi não vai, aí o Fá, entendeu? E assim por diante. Depois do Fá, o Sol não vai, aí vai o Lá, o Si não vai, vai o Dó, o Ré não vai, vai o Mi. Isso é uma dica para eventualmente vocês forem ler um pouco de tudo. Eu acho que a Mi lá qualquer vai ser Dó. Mi e Dó. E aqui acima do Mi eu vou colocar o Sol também. Tá? Outra coisa é o seguinte. Vamos explicar isso aqui de uma vez por todas. Estou falando de desocupados. Vou explicar isso aqui. Todo mundo já ouviu falar de sustenido ou não? Não tenho falado de sustenido, né? Tá. O sustenido é o seguinte: o sistema do pentagrama, ele está baseado. Mais uma vez eu volto para a escala maior. Todas as notas que estiverem sem acidentes já estão na escala de Dó. O acidente vai ser assim: quando eu tiver o sustenido, por exemplo, ele vem sempre antes da nota, tá? Sempre nessa nota. Aí eu vou subir meio tom. O que é o meio tom? O meio tom é uma nota imediatamente posterior, né? Subindo. O bemol eu desço meio tom. Né? Então é uma nota imediatamente descendo. A novidade aqui, talvez para alguns, é o B quadro. Todo mundo já viu o B quadro? Você já viu? Não, só da. Não, bateria. Também bateria? Não tem B quadro. Né? Já viu o B quadro? Nunca. O sistema é igual assim. Assim. B quadro? Piano, né? Não tem como ver. Já ouviu falar do B quadro? Bom, o B quadro, por exemplo, se eu tenho aqui uma nota sustenida, uma nota Sol sustenida, quando eu ponho o B quadro aqui, né, ela volta a ser
assim, é um retorno natural, portanto, sem sustenido e sem bemol. Tá? Agora, o que pode acontecer em algumas partituras? Eu posso ter dobrado sustenido ou dobrado bemol. Tá? Se eu tiver o dobrado sustenido, eu vou subir um tom. Dobrado o bemol, descer. Dobrado. Vou descer um tom. Aí no caso são duas casas imediatamente em cima, né? São lá, dobrado, duas casas para cima, bemol, duas casas para baixo. Tá? Você chegou a ver já alguma nota com alguma música dobrado, sustenido, dobrado, bemol? Não, se eu ver quase não. Mas aparece, daqui a pouco aparece. Depende do tom da música, né? Acaba aparecendo. Tá? Bom, tudo isso que eu estou falando é simplesmente a questão da nota no pentagrama, né? Na partitura, no pentagrama. Eu vou começar a falar basicamente da leitura escrita na clave de Sol. Tá? E aí eu vou fazer uma práticazinha aqui, que vai ser mais ou menos um canto gregoriano. Teve uma época lá nos anos 90 que virou moda, né? Canto gregoriano, que tinha disco, né? CD, começou a vender vários CDs de canto gregoriano, virou uma coisa, uma música tipo ambiente para relaxar o ambiente. Né? Então você tem lá um. Pegou essa fase? Você lembra disso? Você pegou isso. Mas tinha. Inclusive tinha uma novela, os caras colocaram um canto gregoriano, mas com uma batida meio um pouquinho dançante, assim, uma coisa meio estilizada, né? Chamava Enigma. Né? Aí, depois dessa banda Enigma, começou uma modinha de canto gregoriano. O que é canto gregoriano? Alguém já ouviu falar? Nunca ouviu falar? Eu teria que pôr, né? Isso não é um pouco aqui no canto gregoriano. Basicamente, o canto gregoriano é assim. Claro, é uma música só vocal. Né? No caso aí são só, como eram monges, né? Padres, monges católicos, só vocal masculino, né? Essa é a coisa do gregoriano. E outra coisa, são vozes em uníssono. O que é uníssono? Eu já falei isso, sabe? No canto uníssono. A palavra, o que indica a palavra uníssono? Igual. Como? Igual. Isso. Todas as vozes cantando a mesma nota. O que poderia acontecer era, eventualmente, alguém cantar a nota sol, né? Você tinha um padre desse grandão, né, com a voz sol. Então o cara cantava grave. Mas o que eu estou fazendo aqui? Estou cantando uníssono, mas em oitavas diferentes. Não é bem uníssono, né? Eu estou cantando a mesma nota, talvez se tivesse alguma variação de oitava aí. Mas em geral é a mesma nota na mesma região. Tá? E aí eu vou explicar o canto gregoriano para explicar o porquê surgiu isso daqui e como que era usado no começo. Tá? Mais ou menos. Então vamos lá, só para fazer uma prática, né? Para não ficar uma coisa tão teórica assim.
Então começou assim, ó, como eu falei para anotar lá, né? Vamos supor que isso daqui, essa sala hoje, fosse um grupo, né, de canto gregoriano. Tá? É assim, ó. A primeira nota é essa daqui, né? Cadê? Então, olha só. Os monges da Almada, eles sacaram que a nota que todo mundo conseguia cantar, espero que a gente consiga cantar aqui, né? É a nota Lá. Lá, ou. É muito grave, né? Mas todo mundo canta aqui, ó. Lá. Aí todo mundo canta comigo. Vamos lá. Está sendo filmado, hein? Vamos lá. Lá. Vamos sentar de novo? Deixa eu começar. Eu fiquei quieta. Eu sou completamente. Isso. Aquela nota lá. Se eu fosse, olha só, se eu fosse subir uma nota mais aguda, como é que seria? Sem partitura e sem teclado. Seria a nota Si, né? Como é que eu cantaria essa nota? Lá, Si, né? Lá, Si, Lá. Tudo bem? Ó. Lá, Si, Lá. Agora eu vou pegar uma nota imediatamente inferior, de baixo, mais grave. Seria a nota Sol. Lá, Sol, Lá. Lá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Lá. Então, o começo do canto gregoriano, eles não. O que era o canto gregoriano? Primeiro vamos entender por que era uníssono. Eu não tinha entendido o que era o canto gregoriano, né? Eu já tinha ouvido, claro, em CD, né? Já visto até vídeo, você tem no computador, em filmes, né? Mas eu não entendi por que eles já não cantavam. É muito mais bonito se todo mundo cantar. Com as vozes abertas, que não canta uma nota, né? Fica com uma sonoridade mais cheia, né? Mas sabe por quê? É porque era assim. O que eles estavam cantando ali no canto gregoriano? Eles estavam cantando uma liturgia, né, que é o texto da missa, ou algum trecho da Bíblia, né, em latim. Detalhe, no começo o canto gregoriano não era um tipo de missa para o público. Era missa dentro das abadias ou dentro de ambientes que só os outros monges ou outros padres, enfim, que assistiam. Então, todos eles entendiam o que estava sendo cantado. Né? Porque todos entendiam o latim. Na época começou o padre Gregório, era um padre que inventou esse sistema de escrita, né? E para todo mundo cantar em uníssono, e virou o canto gregoriano em função do padre Gregório, né? Aí o que acontecia? Quando eles começaram a cantar, as notas que eles alcançavam eram só essas duas que a gente acabou de cantar agora. Tá? Começou do Lá, cantava uma nota acima, cantava uma nota abaixo. Então no começo a partitura era só isso aqui, ó, era uma linha. Ou você cantava essa nota aqui, ou você cantava a nota de cima, ou você cantava a nota de baixo. Ok? Então, como é que era mais ou menos o canto gregoriano? Eu entendi o canto gregoriano, voltando a história. Eu entendi o canto gregoriano porque eu fui lá no mosteiro de São Bento, né, no centrão lá de São Paulo, aqui. E lá tem uma missa de domingo que os caras fazem como se fosse uma missa medieval.
Então os caras leem a liturgia em latim e cantado. Você ouve os textos como era feito, sei lá, 600 anos atrás, ou mais, as missas, né? Então, o canto gregoriano ele é uníssono para que as pessoas entendam as palavras. Né? E detalhe, por que é cantado? Por algum motivo, isso eu só entendi quando o cara começou a cantar um texto em português, também fazendo uma linha de canto gregoriano. Pode ser que tenha sido uma impressão só minha, né? Mas quando você ouve alguém falar alguma coisa e a pessoa fala cantando, parece que você tem menos tendência a desviar a atenção, o foco da atenção, né? Seria mais ou menos que o cara pegasse esse um livro, né? Mas bem que esse livro está italiano, não vou conseguir o italiano cantar. Mas seria como se ele falasse as palavras cantando, né? Então ele vai falando assim: hoje a aula vai ser sobre, né? A escrita musical. Né? O fato de eu falar as notas cantando parece que puxa mais a atenção. E também fortalece o sentido da memória. As palavras elas fixam mais a memória. Então, por exemplo, se eu estipular, agora eu vou com partitura a vela, para ela ler. Lembra que quando eu falei do ritmo, eu falei do pulso? Lembra que eu falei do pulso? O pulso era aquela marcação de fazer assim, ou assim, que era como se fosse um relógio, né? Que ele não atrasava e nem adiantava. Era um pulso regular. Né? Isso é a base da leitura rítmica. Não é assim? Vamos fazer o seguinte, ó. O exercício vai ser assim. Eu só vou colocar notas lá, si e sol. Tá? Eu vou estipular o pulso e a gente vai ler a partitura à primeira vista. A gente vai sair lendo o que tiver escrito aqui. Essa nota do meio é a nota lá. A gente vai cantar lá, lá. Essa nota é a nota si e a nota de baixo é a nota sol, tá? O que eu vou escrever, isso aqui é só para indicar quem é quem, né? Esse é o lá, esse é o si, esse é o sol. Eu vou escrever isso aqui, ó. Vamos ler. Bem, tá? Agora vamos estimular o pulso. Vou pôr uma pausinha aqui, ó. Tá? A gente vai até aqui e depois continua. Você vai ter que ficar sem respirar para cantar isso aqui. Ó.
né? Porque aí eu pularia uma nota, né? Eu pularia a nota lá. Né? Por quê? Porque é mais fácil esse tipo de leitura. Então, quando começou o canto gregoriano, não precisava muita teoria musical, muita coisa, porque era basicamente isso que a gente fez. Tinha o pulso e o texto. Né? Então, a pausa era quando acabava, né, o ponto final do texto, tinha outra linha, alguma coisa assim, mas respirava. Como se fosse uma vírgula. Né? Não é simples a leitura assim? Agora, os problemas começam na leitura musical quando eu tenho os saltos. Tá? Inclusive, eu vou passar isso depois. Olha só um parênteses aqui. Tem um grupo no WhatsApp que o Carlos fez, que é um grupo dessa sala de teoria, na verdade, de todas as salas de teoria. Aí, nesse grupo, ele vai colocando os links das aulas que estão sendo gravadas, né? E, eventualmente, eu vou colocar algumas dicas de, por exemplo, como já tem esse recurso, né, de YouTube, alguma coisa, de algum vídeo ou alguma coisa do gênero, né, que possa ajudar a nossa compreensão da aula. Tá? Eu vou pôr um vídeo lá, que é um cantor que chama Bob McFerrin, que senão tu vai tão ligar, vai acabar perdendo o tempo da aula. Que ele faz o seguinte, vamos supor que aqui, ó, onde eu estou, é o Lá. Se eu for para cá, é o Si. Aí voltei pro Lá. E aqui? Sol. Mas estou aqui, ó. Lá, Si, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Si, Lá. Opa! Lá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Lá. Tá? Agora, o que não tem, aí é muito interessante porque ele pega algumas notas. Ele não explica nem que nota que é. As pessoas vão cantando normalmente, né? E geralmente a escala que surge já nem é a maior. É a escala pentatônica. Né? É um vídeo interessante que vai ajudar a entender essa questão dos graus conjuntos. Tá? Vamos até o Fá? Agora? Então vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai pegar uma nota acima do Si, que vai ser o Dó, e uma nota abaixo do Lá, do Sol, que vai ser o Fá, tá? A gente vai fazer um treininho, porque aqui já não fica tão intuitivo, né? Que nem o canto gregoriano. Aqui, o sistema começa a ficar um pouco mais complicado, porque o que ele tinha como uma linha, uma nota no meio, uma nota em cima, uma nota embaixo, pronto, agora vai ter que ter outra linha, né? Uma nota em cima, uma outra linha com uma nota embaixo. Assim foi desenvolvendo esse sistema, tá vendo? Ele foi dificultando aos poucos, né? Ó, quando vocês veem, só estão lendo partitura. Esse é o lance. Espero, né? Ó. Eu falo. Estou fazendo a notinha preta. Azul, né? Então, olha só. Lá, né? Vou dar uma dica aqui, depois não vou dar mais. Si, Lá, Si, que é o Dó.
Fá. Então vai ser só hoje, vou até aqui, não vou nem dar mais bola por hoje não, tá? Porque já vai dar um trabalhinho, não deu tempo. Nossa, tá dando a aula já. Ó. Lá, si, lá. Tá? Ó. Lá, si, lá, si, lá. Vamos lá. Ó. Lá, sol, lá, sol, lá. Então eu tenho lá, si, lá, si, lá, lá, sol, lá, sol, lá. Então vou ler a partitura, ó. O blues vai ser aqui, ó. Fácil ou não? Mais ou menos, né? Ah, você tocando e cantando. É fácil, né? Vamos só cantar, só vou terminar isso aqui, ó. Ó, vamos lá. Valendo, ó. Lá, si, lá, si, dó, si, lá, sol, lá, sol, lá, sol, lá, si, lá. Ó, porque aqui a minha prática de partitura, ela vai ser baseada nesse sistema que a gente está fazendo aqui, que é um sistema de solfejo, né, que geralmente é um sistema italiano. Eu não sei se eventualmente vocês, até os que tocam bateria, você toca teclado, né? Eu não sei se vocês já pegaram mais do Bona. O Bona é da igreja lá, da congregação. Eles usam o Bona. O problema do Bona, ao meu ver, é que o Bona, quando você aprende a leitura musical, eles fazem que você tenha a leitura rítmica e você fale o nome das notas. Não é? Então o Bona ele vai sugerir assim, isso assim. Lá, lá, si, lá, si. Assim por diante. Ou seja, você fala o nome da nota. Ah, não. Memória cheia, está escrito. Bom, vai parar daqui a pouco, né? Você fala o nome da nota, mas você não emite o som correspondente à nota. A leitura de partitura ideal, como é que é? Inclusive, é você ter uma noção melódica de ouvido do que você vai tocar antes. Então, assim, a leitura ideal, tá? Porque também não é sempre possível fazer esse tipo de leitura. É uma leitura na qual você pega uma partitura e você já tem o som do que você vai tocar antes de tocar. Então você não tem aqui, né? Si, do, re, fá, né? Aí você vai. Enquanto tudo errado, né? Enquanto ele do, re, mi, fá, né? Então eu vou ler aqui, né? Do, do, si, do, sol, do, mi, do, si, do, lá, do, si, do. Aí eu vou aqui. Entenderam? Eu tenho primeiro uma base do que eu vou tocar na leitura. Né? Não necessariamente, por quê? Porque assim, não é outro jeito, que eu discordo do Bona. Para que a gente tenha a leitura como uma informação musical
não visual mecânica, né? Porque o Mona sugere que você veja lá Dó, aí você sabe onde está o Dó do instrumento e você toque. Mas você não sabe como soa. Né? Aí aos poucos, desenvolvendo esse ouvido, pelo menos para os graus conjuntos, que são o quê? As notas uma do lado da outra sem salto. Já é uma roda quando você já tem uma noção do instrumento. Tá? Eu vou continuar um pouquinho mais com essa aula e talvez na próxima eu faça a ponte com a rítmica. Tá? Então, por enquanto é isso. Beleza?